Oi pessoal, estamos iniciando então mais uma sequência de vídeos. A gente está abordando agora amplificadores operacionais. Nesse primeiro vídeo eu vou falar de um modo geral sobre os amplificadores operacionais e na sequência eu vou fazer alguns vídeos com aplicações específicas na configuração inversora, não inversora, comparadora, ok? Se tiverem alguma dúvida, deixe seu comentário e curta e compartilha os vídeos do nosso canal. Um abraço e até a próxima. Um amplificador operacional, ele também é conhecido como op-amp ou amp-op, que na verdade é a abreviação de amplificador operacional tanto em inglês, quanto em português. Ele é um componente eletrônico, um circuito integrado, que tem uma velocidade de resposta bastante elevada e que pode facilmente aí ser adaptado em diversas aplicações na eletrônica. Geralmente essas aplicações aí são para condicionamento de sinais, certo? Então a gente pode utilizar um amplificador operacional em filtros, em amplificadores de sinais, é algo bastante utilizado, em circuitos comparadores de sinais, somadores e subtratores. Algumas características dos amplificadores operacionais é a alta impedância de entrada. Um exemplo desse modelo que está na fotinho aí do lado, que é o LM741, a entrada desse sistema normalmente tem uma impedância de 2 megaohms, um dado que a gente pega lá no datasheet. E esse outro modelo, o TL072, já tem uma impedância de entrada muito maior, na casa de 1 teraohm. Outra característica importante que a gente pode verificar é uma baixa impedância de saída, na ordem de 75 ohms. Então reparem aí que a entrada tem uma impedância de 2 mega, 1 tera, dependendo do modelo, e a saída somente 75 ohms. Uma corrente de saída próxima a 25 mA, então é um circuito com uma potência bem baixa. E a alimentação típica desses amplificadores operacionais é em torno de mais ou menos 30 volts, então a gente pode alimentar aí mais ou menos 5 volts, uma entrada simétrica, uma fonte de alimentação simétrica. Posso alimentar então, como eu falei, mais ou menos 5 volts, mais ou menos 12 volts, 18 volts e assim por diante, até numa faixa de 30 volts, obviamente que depende do modelo do amp-op. Um ganho de tensão aí, em alguns modelos, na faixa de 200 mil vezes, Por exemplo, o LM741, que é utilizado com ganho aí mais ou menos de umas 100 mil vezes, somente tem aplicação como comparador de tensão. Nesse caso, uma pequena diferença de tensão aí quando a gente coloca nas entradas positiva, que é a não inversora, e entrada negativa, que é a inversora, ele amplifica em torno de 100 mil vezes essa diferença, mais ou menos nessa ideia. E aí quando a gente coloca alguns outros componentes ao redor desse amplificador operacional, como alguns resistores, a gente consegue mudar a característica de aplicação desse amp-op. O encapsulamento dele aí é o PDIP, essa estrutura que nem a gente vê na imagem aqui. E algumas características de um amplificador operacional ideal, que obviamente não é o que a gente tem na prática, mas é a teoria do sistema, é uma impedância de entrada infinita. Vocês viram que ela varia ali, dependendo do modelo, de 1, 2 megaohms até 1 teraohms. No modelo ideal, a ideia é que seja infinita, quanto maior, melhor. Impedância de saída nula, vimos que antes era 75 ohms, num
componente real, no componente ideal é nulo. Um ganho infinito, um valor extremamente alto, né, que tende ao infinito. Atraso no tempo de resposta nulo, não tem atraso algum. E a tensão de saída igual a zero, para a tensão na entrada inversora igual a tensão na entrada não inversora. Ou seja, se eu tiver dois valores de tensão igual na entrada inversora e não inversora, a tensão de saída é zero. Sabemos que isso na prática não acontece. Tem-se um pequeno sinal de tensão aí na saída quando esses valores de tensão de entrada são iguais. A estrutura interna de um amplificador operacional, então, o exemplo do LM741, o diagrama de blocos é esse mostrado nessa imagem. Então a gente verifica que a gente tem muitos componentes dentro desse encapsulamento, dentro desse circuito integrado. Nós temos as pinagens aqui, a pinagem 7 e pinagem 4, a gente já vai ver melhor, é a alimentação simétrica, terminal de saída aqui no lado direito, os terminais de entrada aqui 3 e 2, não inversora e inversora, e dentro todo esse circuito do LM741, só para fins de referência, né? A simbologia e terminais. Então, a simbologia clássica do amplificador operacional é essa. Em alguns livros, vocês vão verificar que a entrada não inversora está embaixo e a entrada inversora está em cima. Então, se atentem sempre a isso. Ok? A gente verifica aqui esse triângulo, né, com o símbolo de mais e menos dentro. Então, o símbolo de mais é a entrada não inversora, o símbolo de menos aqui é a entrada inversora. 4 e 8 são os pinos nessa aplicação aqui, nesse exemplo, né? São as entradas simétricas, onde eu coloco a entrada positiva de tensão e aqui embaixo a entrada negativa de tensão. Em alguns desenhos vocês não vão ver essas entradas aqui, né? Em alguns simuladores, como o P5, por exemplo, a gente não vê esse terminal. É uma configuração que a gente faz internamente durante a simulação. E aqui do lado direito, o borne de saída. Um circuito clássico, uma aplicação então desse símbolo aqui do lado esquerdo, essa aplicação aqui nessa imagem do lado direito, né? Reparem aqui que a entrada não inversora agora ela está embaixo. E aí, agregando alguns resistores no sistema, nós temos algumas configurações. Nesse caso aí é uma configuração de amplificação não inversora. A gente vai ter um vídeo específico sobre isso, mas é mais ou menos assim que a gente trabalha. E reparem que aqui a gente não vê o pino 8 e 4, né? Quando a gente, dentro da simulação, dá 2 cliques dentro do Amp-Op, a gente informa o valor de tensão de alimentação. Então, quando a gente utiliza esses resistores aqui, os amplificadores operacionais eles podem ser levados a um ganho programado, certo? Quando a gente não coloca esse RF, que a gente chama de resistor de feedback, ele vai ter um ganho que tende ao infinito, nós vimos ali, né? Quando a gente coloca essa realimentação aqui, desse resistor de feedback, a gente consegue programar o ganho desejado. Então, 2 resistores aí nesse modelo fazem parte de um circuito de realimentação, onde parte do sinal de saída, né, que é esse sinal aqui, ele é levado novamente aí à entrada, né, compensando o excesso de amplificação e travando, de certa forma, o amplificador em um determinado ganho. Ok? Temos aqui um exemplo da pinagem do amplificador LM741. Então a gente consegue verificar aqui que o pino 1 é o offset null e o outro, eu já vou mostrar para vocês, vai ter um outro pino que também é o offset null. Então eu já vou explicar o que ele é.
esses pinos sempre precisa de 2, né? No caso do LM741 tem essa configuração, outros modelos não tem, a gente vai ver na sequência. Eles existem porque, por exemplo, quando as duas tensões de entrada são iguais a 0, a saída do LM741 ela não é perfeitamente 0. Então existe uma tensão residual aí na ordem de microvolts ou milivolts. Então, para as aplicações de grande amplificação que exige precisão extremamente alta, a gente coloca um potenciômetro ligado entre esses dois terminais de offset null. E aí a alimentação negativa fará com que esse ajuste de tensão residual aí tenda a 0. Ok? Para isso que serve o offset null. O pino 2, nós temos a entrada inversora. Então reparem aqui, ó, que o pino 2 está vindo no terminal negativo aqui, né? Então entrada inversora do amp-op. O pino 3, entrada não inversora, está aqui no mais. O pino 4 é a alimentação negativa. Pino 5, então, é o outro pino do offset null. Pino 6 é a saída do amplificador. E o pino 7 é a alimentação positiva. No caso do LM741, o pino 8 ele não tem nenhuma conexão. Aí temos aqui o exemplo, por exemplo, do amplificador TL072. Reparem que dentro do encapsulamento também de 8 terminais, nós temos agora 2 amp-ops dentro. Não somente um como o LM741. Então os terminais ficam dessa forma aqui, ó. Nós temos o amp-op 1, aqui destacado em azul. O pino 1 é a saída 1 desse amplificador, né? O pino 2 é a entrada inversora desse primeiro amplificador. Pino 3 é a entrada não inversora desse primeiro amplificador. Entrada 4 é a alimentação negativa. Entrada 5 é a entrada não inversora, aqui ó, é o positivo, né, do segundo amplificador operacional. Pino 6, entrada inversora do segundo amplificador. Pino 7 é a saída desse segundo amplificador. E o pino 8 é a alimentação positiva. Saturação do sinal de saída. Então a saturação desse sinal de saída, ele geralmente ocorre a menos de 1,5 volts da tensão de alimentação do amplificador operacional. Por exemplo, aqui ó, nós temos um exemplo de amplificação de uma amplificação inversora, e esse amplificador operacional está alimentado com uma tensão simétrica de mais ou menos 12 volts. Então vamos lá, a gente tem o sinal de entrada aqui de tensão Vin, in de input, entrada em inglês, um valor de 3 volts de amplitude. E a gente percebe que esse sinal ele está amplificado para 6 volts, ou seja, ele tem um ganho de 2 vezes esse sistema. Então a gente percebe que quando o amplificador operacional está alimentado com uma tensão maior do que o sinal de saída, a onda ela continua perfeitamente, nesse caso aqui, senoidal. Agora, uma mesma aplicação desse mesmo amplificador operacional, também com um ganho de 2 vezes, agora em uma alimentação simétrica de mais ou menos 5 volts. A gente pode perceber aqui, nesse gráfico, que a tensão de entrada continua em 3 volts e a tensão de saída, que deveria ir para 6 volts, ela passa do valor de alimentação do amplificador operacional. Então existe uma saturação, essa onda aqui ela é ceifada. E aí a gente percebe, nesse caso aqui, como o sinal é muito pequeno, ela é ceifada ao próprio valor de alimentação. Mas na prática a gente percebe que esse valor ele é um pouco menor do que o próprio sinal de alimentação. Então vamos supor, se eu fosse ter um ganho aqui de, por exemplo, 5 vezes,
5 vezes 3 volts, eu teria uma tensão de saída de 15 volts. Em uma alimentação simétrica de mais ou menos 12 volts, ele estaria ceifando ali próximo aos 10,5 volts. Né? A gente tem uma diferença aí de 1,5 volts do valor de alimentação. Então a gente tem que sempre perceber esse valor de sinal que a gente quer na saída com o valor de alimentação. Isso é uma informação que é muito importante e vale tanto, por exemplo, para um sinal, para uma aplicação inversora, que é esse caso aqui, né? A gente tem uma defasagem de 180 graus entre o sinal de entrada e o sinal de saída, quanto uma aplicação, por exemplo, não inversora. Estariam em fase o sinal de entrada e de saída. Dúvidas? Quem tiver alguma dúvida pode deixar um comentário embaixo do vídeo.